Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 25 de maio, nós vamos meditar de Jó, do capítulo 35 ao capítulo 36, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos continuar o discurso de Eliú, aquele que ficou calado por muito tempo e agora quer, enfim, colocar, tudo para fora, todos os seus argumentos. E ele continua dizendo, e nesse capítulo 35, ele vai dizer que Deus não ouve o aflito porque este não tem fé. Disse mais Eliú: acha que é justo dizeres maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque dizes, Deus me serviria ela? Que proveito tiraria dela? Mais do que do meu pecado? Dar-te-ei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para o céu e vê. Contempla as altas nuvens acima de ti. Se pecas, que mal lhe causas tu? Se a tua transgressão multiplica-se, que lhe fazes? Se é justo, que lhe dás, ou o que recebe ele da tua mão? A tua impiedade só pode fazer o mal ao homem como a ti mesmo. A tua justiça dá proveito ao filho do homem. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra, que nos faz mais sábio do que as aves do céu? Clamam, porém ele não responde. Por causa da arrogância dos maus, só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para ele o Todo-Poderoso. Jó, ainda que dizes que não vê a sua causa diante dele, por isso espera nele. Mas agora, porque Deus, na sua ira, não está punindo nem fazendo muito caso das transgressões, abre a tua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. E agora, no 36, ele fala no sofrer do homem, Deus lhe visa o bem. Prosseguiu Eliú e disse, mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. De longe, trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei justiça, porque na verdade as minhas palavras não são falsas. Contudo, está quem é o Senhor no assunto. Eis que Deus é muito grande, contudo ninguém despreza, é grande a força da sua compreensão. Não poupa a vida do perverso, mas faz justiça ao aflito. Do justo não tira os olhos, antes, com os reis no trono se assenta para sempre. E são exaltados, se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, que lhe faz ver as suas obras e as suas transgressões e o que houveram com soberba. Abre-lhe também os ouvidos para a instrução e manda-lhe que lhe convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias com felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão transpassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração amontoam para si a ira, e os agrilhoados por Deus não clamam por socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos culturais. Ao aflito, livra por meio da sua aflição. Olha o que ele diz aqui. Vou repetir para você. Ao aflito, livra por meio da sua aflição.
Muitas vezes nós queremos que Deus nos poupe das dificuldades, das situações difíceis na vida. Clamamos por socorro para que Deus nos tire das aflições, mas Ele nos ensina e Ele nos conduz através dos tempos difíceis, das dificuldades. Ele nos livra por meio das nossas aflições. Ele nos dá vitória em meio às dificuldades, às lutas, não é? É assim que amadurecemos, é assim que aprimoramos o nosso relacionamento com Deus. E não um Deus, né, com uma varinha de condão, nos livrando de tudo e de todos. Aqui ele diz, e ele é muito claro nessa verdade, não é? Ao aflito livra por meio da sua aflição. E pela opressão lhe abre os ouvidos. Assim também procura tirar-te das fauces da angústia, para um lugar espaçoso que não há aperto, e as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura, mas tu te enches do juízo do perverso, e por isso o juízo e a justiça te alcançarão. Guarda-te, pois, de que a ira não se induza e não te induza a escarnecer, e nem te desvie das grandes quantias dos resgates. Estimaria ele a tua lamúria e todos os teus grandes esforços para que te vejas livre na tua angústia? Não suspire pela noite em que os povos serão tomados do seu lugar. Guarda-te, não te inclines para a iniquidade, pois isso preferes a tua miséria. Eis que Deus, que mostra grande em seu poder, que é mestre como ele, quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe pode dizer, praticaste a injustiça? E aí, Eliú agora vai exaltar a majestade de Deus. Lembra-te de lhe magnificares a obra que o homem celebra? Todos os homens a contemplam, de longe as admira o homem. Eis que Deus é grande e não podemos compreender. Os números dos seus anos não se pode calcular, porque atrai para si gotas de águas que de seu vapor destilam em chuva, o qual as nuvens derramam, gotejam sobre o homem abundantemente. Acaso pode alguém entender e estender-se das nuvens os trovões em seus pavilhões? Eis que estende sobre ela os seus relâmpagos e encobre das profundezas do mar. Pois por estas coisas julga os povos e lhe dá mantimento em abundância. Enche as mãos de relâmpago e os dardeja contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícia a respeito dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. E aí o capítulo 37, né, ele dá uma continuidade a tudo isso que ele está falando sobre a grandeza, sobre a majestade de Deus. Sobre isso, treme também o meu coração e salta do seu lugar. Dai ouvidos ao trovão de Deus, ao estrondo que sai da sua boca. Ele solta por debaixo de todos os céus o seu relâmpago até os confins da terra. Depois deste ruge sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade. Já ele não retém o relâmpago quando lhe ouvem a voz. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que a nós não é compreensível. Porque ele diz à neve, cai sobre a terra, e a chuva e ao aguaceiro sede fortes. Assim torna ele inativa as mãos de todo homem, para que reconheçam as obras dele. E as alimárias entram no seu esconderijo e ficam nas suas cavernas, e de suas recâmaras
sai o pé do vento, e o vento do norte e o frio, pelo sopro de Deus se dá a geada e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as densas nuvens, nuvens que espargem os relâmpagos. Então, ela, segundo o rumo que ele dá, se espalha para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. E tudo isso faz ele vir para a disciplina que se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Inclina, Jó, os teus ouvidos a isso, para considerar as maravilhas de Deus. Porventura sabe tu como Deus as opera e como faz resplandecer o relâmpago e a nuvem? Tens tu notícia no equilíbrio das nuvens, nas maravilhas daquele que é perfeito em seu conhecimento? Que faz aquecer as tuas vestes quando acalma sobre a terra por causa do vento sul? Ou estendes com ele o firmamento que é sólido como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós, envoltos em treva, nada lhe podemos expor. Contar-lhe alguém o que tenho dito? Seria isso desejar o homem ser devorado? Eis que o homem não pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar, ele é grande em seu poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso, o homem o teme. Ele não olha para os que se julgam sábios. E aí, nós vamos ver que vai ter um momento espetacular no capítulo 38, porque entra em cena agora a resposta de Deus, a tão esperada resposta de Deus a Jó. Então, amanhã nós teremos a finalização do livro de Jó. E quantas novidades espera, sabe? Para alegrar o nosso coração. Tudo que Deus fez e tudo que Deus faz é perfeito em seu tempo. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Todos os dias queremos aprender, tendo os nossos olhos voltados para a Tua palavra e os nossos ouvidos à Tua voz. Colocamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.